Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando o porquê eu gosto tanto da cultura judaica e o porquê eu sou tão grato à cultura judaica, tá? Então, eu sei que quando a gente fala de judeu, né, de judaísmo, os ânimos já começam a se aflorar, principalmente entre cristãos, tá? Mas deixe de lado as suas ideologias, a sua fé e entenda o que eu vou falar, tá? Tenta compreender a minha linha de raciocínio, que você vai até concordar comigo, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu gostaria de começar falando aqui sobre um versículo da Bíblia, mais precisamente em Gênesis 12, que diz o seguinte, né? Deus diz para Abraão, que é o pai tanto dos judeus quanto dos muçulmanos, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, tá? E eu fico pensando nisso, cara, isso é uma coisa muito real. Por quê? Porque, como a gente está no mundo cristão, né? Eu sei que as pessoas não seguem exatamente o cristianismo hoje em dia, mas, enfim, é a base ali da nossa cultura, as pessoas conhecem mais ou menos. Como a gente está no mundo cristão, as pessoas não param para pensar que nem sempre foi assim, né? Em algum momento, nós que não somos judeus, nós que temos uma origem étnica, né, enfim, de povos pagãos, né, nós que somos descendentes de europeus, de africanos, de ameríndios, enfim, nós não tínhamos essa moral judaica, tá? Então qual que era a moral dos nossos povos, nós que somos não judeus? Era a religião pagã, né? Então era sacrifício de criança, era orgia, né? Era, enfim, vantagem, né? Era, enfim, coisas bárbaras e cruéis mesmo, tá? Então essa é a nossa moral, a moral das tribos pagãs, tá? Então antes do cristianismo aparecer, antes da gente viver nesse mundo que a gente vive hoje, essa era a realidade dos nossos ancestrais, ok? E o que acontece, né? Em Abraão, todas as nações da terra, nações que nunca tiveram contato com essa moral, de uma forma presente ali com os judeus, todas essas nações foram abençoadas. Por quê? Porque o cristianismo, ele vem do judaísmo, né? E o islamismo também, tá? Então, o cristianismo e o islamismo, eles espalharam a moral judaica para todo mundo. Então, quando eu digo que o judaísmo civilizou o mundo, é disso que eu estou falando, tá? Então, através do cristianismo, né, que vem de preceitos judaicos, a gente entende os mandamentos de não matar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não praticar idolatria, tá? E isso só foi possível através do judaísmo, que foi passado pelo cristianismo e pelo islamismo. Então, em ti, através do povo de Abraão, né, que são os judeus, enfim, o judaísmo, todas as nações da terra foram abençoadas. Por quê? Porque foram civilizadas pela moral judaica, tá? Então eu gostaria de ler um trecho aqui do Mishneh Torah, que é um texto do Rabino Maimônides, que ele fala mais ou menos sobre isso, né? Ele fala que assim, Jesus não foi o Messias e não sei o que, mas ele fala mais ou menos sobre isso aqui. Eu gostaria de ler aqui, olha que interessante, cara. Ele fala o seguinte: em última análise, todos os feitos de Jesus de Nazaré e de Mohammed, que surgiu depois dele, servirão apenas para preparar o caminho para a vinda do Messias e a melhoria de todo mundo, motivando as nações a servirem a Deus juntas, como declara Sofonias 3:9, transformaria os povos numa linguagem mais pura, para que todos invoquem o nome de Deus e sirvam com um só propósito. Como isso acontecerá? O mundo inteiro já está repleto de menções ao Messias, à Torá e os mandamentos, tá? Esses assuntos se espalharam até as ilhas mais remotas, alcançando muitas nações obstinadas. Eles discutem esses assuntos e os mandamentos da Torá, né? Tá falando dos cristãos e dos muçulmanos, que discutem as leis, a teologia, enfim, dizendo, esses mandamentos eram verdadeiros, mas já foram negados na era presente e não se aplicam a todos, né? Como os cristãos dizem, enfim, os muçulmanos. Outros dizem, implicados nos mandamentos estão os conceitos ocultos que não podem ser compreendidos facilmente. O Messias já veio e revelou essas verdades ocultas, né? Então aqui ele está falando dos cristãos, tá? Mas, e ele finaliza aqui, ó. Quando o verdadeiro rei messiânico surgir e provar seu sucesso, todos eles, ou seja, cristãos e muçulmanos, retornarão e perceberão que seus ancestrais
os legaram uma herança falsa e que seus profetas e ancestrais os levaram ao erro, tá? Então, o que é importante aqui, cara, o cristianismo e o islamismo civilizaram todas as nações através das concepções de Torá, de mandamentos e de Messias, tá? Então, para concluir o vídeo, é por isso que eu sou tão grato ao judaísmo e por isso que eu sou tão fã da cultura judaica, porque se não fosse a cultura judaica, neste exato momento nós estaríamos idolatrando pedra, estaríamos dando o peidante, estaríamos praticando aí incesto, né? Enfim, zoofilia, estaríamos aí matando gente, entendeu? Então, o judaísmo civilizou todo o mundo. E por isso que eu gosto tanto da cultura judaica e por isso que eu digo que a cultura judaica é a melhor, tá? Porque se não fosse a cultura judaica, seríamos como animais, tá? Então, para mim a cultura judaica é a melhor que tem, tá? E a cultura pagã era uma cultura de imoralidades, ok? Então é isso, através do cristianismo, hoje eu sou um cara que tem uma moral, né? Só que o cristianismo ele vem do judaísmo, então é através do judaísmo, tá? Na forma de cristianismo, ok? Então é por isso que devemos ser gratos à cultura judaica. Os judeus nos civilizaram, nos tornaram gente, tá? Então é isso, espero que vocês entendam o meu raciocínio aqui.